Vamos lá, Campeonato Brasileiro, domingo, 4 da tarde, tem jogo na Arena Fonte Nova. Você que é da Bahia, você que é torcedor tricolor, você sabe que o seu time tá numa remontada boa com o Renato Paiva nesse novo esquema tático. Né? Tranquilíssimo. Conseguiu, perdeu jogando razoavelmente bem contra o Bragantino, foram 2 falhas individuais. Jogou bem contra o Botafogo, mas perdeu em casa. E ganhou do Vasco, fazendo um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Agora contra o Curitiba, que é o vice-lanterna do campeonato, eu acredito que o Bahia vai amassar a equipe do Curitiba. Não vou dizer que o Curitiba não vai ter chance, claro que vai, mas o Bahia vai pra cima. O Bahia fechou com o Grupo City oficialmente nessa semana e o presidente o CEO, né, do Grupo City, lá de Manchester, veio pra cá e falou: o nosso padrão é jogar bonito. Entendeu? Então o Bahia vai tentar jogar bonito contra o Curitiba. Então o Bahia é 15º com 3 pontos. Você tá vendo aí, que a gente vai no retrospecto de escanteios, tá certo? Opa! Escanteios, pra você não se assustar com o placar que você tá vendo aí na tela. O Bahia tem, nos últimos jogos, teve uma média de mais de 6 escanteios, né? 6, 6, 6, 7, 6. Isso aqui nos últimos 5 jogos. Contra o Vasco ficou atrás por um escanteio. Contra o Volta Redonda em casa 6-4. Contra o Botafogo 6 pro Bahia, 3 pro Botafogo. Contra o Bragantino foram 7 do Bahia, 4 do Bragantino. E contra o Volta Redonda fora de casa, 6-3 no Volta Redonda. 52 escanteios no total. Você vê aí que o Bahia, pelo menos por jogo, marca 6 escanteios, tá certo? Salva esse número aí. Vamos pro Curitiba, ver o retrospecto do Curitiba em escanteios. Olha quantos escanteios o Curitiba conseguiu contra o São Paulo jogando fora de casa. 7-6, venceu em número de escanteios. Contra o Sport, fora de casa também, pela Copa do Brasil, precisando do resultado, né? 10-4. Contra o Fortaleza tomou 7-3 em escanteios. Contra o Flamengo perdeu de 6-3. Você vê que são times muito mais fortes, né? Aqui foram jogos mais parelhos. Contra o Sport, de novo, a gente vê 8-6 e Curitiba ganhando escanteios. É um time que cede muito escanteio. É um time que busca muito jogada de bola aérea por conta do Aleph Manga, que tem 1,90 m, o atacante deles, que é um artilheiro, né? E eles cruzam muita bola na área. Mas quem cruza mais bola na área ainda é o Bahia. O Bahia tem 3 zagueiros que cortam muito, rebatem muita bola pro fundo, mas também é um time que ataca pelas pontas, né? Que tem o Chaves ou o Matheus Bahia, que são avançados, eles são alas, não são laterais. E tem o Jacaré, que está em grande fase e cruza muita bola na área, explora muito a marcação para ganhar escanteio também. E por isso que eu acredito que a gente pode ir numa linha de escanteios para esse jogo do Bahia. Você está vendo aí, olha aí Ademir, que estava de ponta cruzando, a bola saindo para escanteio. O Bahia cruza muita bola na área, tá, gente? Por conta justamente desses pontas bastante avançados. E por isso que eu acredito que a linha de cantos vai bater nesse jogo do Bahia contra o Coxa. E eu vou fazer a minha aposta aqui agora. Vamos espelhar a tela da Bet Nacional? Aqui, ó. Minha dica... O microfone pra você cantar aí. Minha dica é para ter mais de 10 escanteios nesse jogo, gente. Coloca aí na tela Bet Nacional pra gente ver o jogo do Bahia contra o Curitiba. 4 da tarde do domingo. A gente vai aqui em cima na abinha, tem handicap, gols. Segue o mouse aí, primeiro tempo, segundo tempo, escanteios. A gente veio aqui em escanteios e vai procurar a linha de escanteios, que é over 10,5, Over 9,5 bate, over 10,5. O Bahia tem 6 de média por jogo, o Curitiba tem ali mais ou menos 6 também de média, né? Tem jogo que teve 9, tem jogo que teve 8, então, e teve jogo que teve 3, né? Então a gente vai aqui, para 1,72 em 2 times que exploram jogada pelo alto, cruzamento na área. Eu acredito que essa linha vai bater aqui de escanteios. Então vamos torcer diferente nesse final de semana. Vamos torcer para ter escanteio no jogo do Bahia. Chuva de cantos. A aposta tá feita aqui na Bet Nacional. Mais de 10 escanteios e meio no jogo. Bandeirinha aqui, Escanteio, meu irmão. Bandeirinha. Ó, lá. É lá, não é aqui não, é lá. Ah, quero... Não tem pênalti, é lá, escanteio, meu irmão. Bateu em você e resvalou, é lá. Eu falei que é lá, meu irmão. O que vai ter de gente em casa assistindo o jogo do Bahia falando assim, desviou, Juizão. Desviou. Joga na tela, eu tô falando dele, do dinismo, do Fluminense, do tricolor, do pó de arroz. Tá embaçado esse tricolor. O melhor futebol do futebol brasileiro. O melhor futebol jogado. É esse aí. O Fluminense hoje é o 5º colocado com 6 pontos. Tá começando. Só tiveram 3 rodadas no Campeonato Brasileiro. É a 4ª agora. O Vasco é o 9º colocado com 4 pontos. É clássico, meus amigos. E por isso também, isso me chamou a atenção. O jogo é hoje, 9 da noite. O Fluminense tá de olho na Libertadores, mas, claro,
o Campeonato Brasileiro é uma obsessão também pro Fluminense, já que tem alguns candidatos ao título. O Fluminense começou a despontar como esse candidato. O Fluminense era um time aí que ia brigar ali por Libertadores e tal, agora não. Todo mundo já começa a apontar o Fluminense como um time que vai disputar o título. Inclusive, quando a gente começou aqui o Brasileirão, no programa especial de estreia do Brasileirão, a gente trouxe a cotação, né, do Fluminense para ser campeão. Um odd de 9,34 estava na Bet Nacional. A gente falou, olha, é interessante, tem valor, né? E já derreteu. Já caiu um pouquinho. Vamos trazer o retrospecto aqui do Fluminense, que é um time que dificilmente tem perdido, tá? Histórico. Vamos começar logo aqui com 5-1 que o Fluminense deu no meio de semana na Libertadores contra quem, Rainan? River Plate. Tetracampeão da Libertadores. Pois é, não é qualquer time que vence o River Plate. Quanto mais golear, meu amigo, seja onde for. Então, o Fluminense realmente deu aula aqui e venceu por 5-1 pela Libertadores River Plate, um adversário fortíssimo. Aqui ele perdeu por 4-2 contra o Fortaleza, mas foi um time reserva, porque o Diniz se preparou para este jogo aqui. Então, perdeu aqui, né? Mas foi por conta disso aqui, tá? Perdeu pro Fortaleza porque ele precisava bater o River Plate. Mas antes vinha de 3 vitórias seguidas. E aí venceu aí, goleou o Paysandu pela Copa do Brasil, venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e o The Strongest também pela Libertadores, acabou vencendo aí por 1-0, 18 gols envolvendo as partidas do Fluminense. O Fluminense, Rainan, só perdeu um jogo como mandante em 2023 e é por isso que eu acredito muito no Fluminense. Já que eu tô falando nisso, vamos ver um trechinho do Fernando Diniz. Olha como o cara tá junto com os jogadores. Coragem para jogar, porque esse jogo que a gente joga, ele premia os corajosos. Então, coragem para ganhar o jogo, coragem para ser vocês. Nós estamos aqui só comigo, há um ano, preparando para jogar jogos por mês. E nós todos preparando uma vida que a gente não pode deixar de disputar nesse momento. Disputem e joguem. É isso. Ele dá uma coringada do nada, né? O Diniz quer que o time jogue, né? Independente se vai golear, se vai ser goleado, precisa colocar a formação tática, né? Sua filosofia de jogo em prática. Então, isso tem dado certo, tem acontecido, campeão carioca, o time tá muito bem na Libertadores e no Brasileiro o time vai decolar. Independente de quem seja o adversário, o Diniz vai jogar do jeito que sempre joga. Perfeito. Então, agora pega o Vasco e vamos lá no retrospecto do Vasco e tem uma torcida que tá chegando junto, viu? Sim, sim. Essa torcida tá fazendo uma festa danada. Vamos ver o Vasco, que tem oscilado, tá? O Vasco ia despontar, aliás, ainda é um time que pode brigar pela primeira parte da tabela da competição, é SAF, é um time que tá muito melhor do que no ano passado, mas é um time ainda em reconstrução, Rainan. Mas vamos ver aqui. Perdeu pro Bahia, quando muita gente estava achando que o Vasco ia vencer o Bahia em São Januário, mas perdeu 1-0. Empatou com o Palmeiras 2-2, aqui foi um grande resultado. Lá no Maracanã. Venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e aqui perdeu pro Flamengo, né, por 3-1. Empatou com o ABC 0-0 pela Copa do Brasil. Não vence o Flu desde 2019, então é um adversário cascudo pro Vasco, o Fluminense. E só perdeu 3 jogos na temporada. Lembrando que contra o Flamengo foi Campeonato Carioca, né, semifinal, e contra o ABC foi Copa do Brasil, eliminação do Vasco na Copa do Brasil. 12 gols envolvendo as partidas do Vasco aqui. Então, é o seguinte, meu método você sabe, eu sempre gosto de duplar e tal, mas eu encontrei muito valor aqui, eu vou na vitória do Fluminense. Chama o L do Cano, papai, vem comigo aqui, porque, ó, toda vez que eu falei Fluminense, sua mãozinha já tem que estar assim, viu? Todo torcedor do Fluminense, falou do Flu, o cara já tá assim, ó. É o que, meu irmão, que você tá falando? Não, ó, é o que? Faz o L porque o Cano joga e faz gol e é hat-trick pra cima do River Plate. Levou mais uma bola pra casa, né? O Lorenzo, o rapaz, é o nome mais falado, né? O cara faz o L por causa do filho dele, Lorenzo. Então vamos lá, espelha a tela pra gente aí da Bet Nacional, vamos aqui, um Brasileirão Série A. Olha aí, o jogo hoje, 9 da noite, tá logo aqui, ó. Tá logo no topo, tem o Cruzeiro e o Santos e tem Fluminense e Vasco, 1,68, sem conversa nenhuma, vitória seca do Fluminense. Acredito muito aqui que o Fluminense vai vencer esse jogo porque já quer configurar aí nas primeiras posições da Série A. R$100 é a nossa stake fixa e opa, 1,69, cresceu? Venha papai, eu quero, aceito. Tava 1,66 ontem, né? Bom demais. Olha aí, rapaz, que timing perfeito, hein? Que Onde nós linda. vamos apostar e por quê? Ó, a gente vai apostar na Itália, tá? Porque é um campeonato que eu tenho obtido bons frutos nessa briga justamente por vaga europeia. E a gente tem um Roma e Inter de Milão. Eu falo, às vezes, eu dou as minhas análises de uma maneira bem menos, assim, profissional, bonitão e tal.
A Roma é ruim, tá? A Roma é ruim. A Roma é igual uma vaca em cima de um fio de energia, um poste de luz. Tu vê uma vaca lá e fala, caralho, como que tá aí? É isso, a Roma é isso. Como que a Roma tá lá em cima brigando? A Roma é ruim. Esse time não sabe segurar resultado. Esse time não consegue manter jogos que ele sai na frente, em vantagem. Esse time joga um futebol que eu não gosto. E a Inter, por um outro lado, vinha apresentando um péssimo futebol também, melhorou bastante. Se você pegar os confrontos recentes da Inter aí, você vai ver que a Inter vem passando o carro, tá? Então, confia comigo. Handicap 0, que é a mesma coisa de empate anula, mas atente que se você trabalhar nos handicaps asiáticos, normalmente você vai pegar um modzinho um pouco maior. Eu identifiquei que tava 1.63 o empate anula, 1.65 o handicap 0, que é a mesma coisa. Handicap 0 a favor da Inter, ou seja, empate anula a aposta, Inter de Milão vence. Perfeito, então vamos lá para a Itália, Série A do Campeonato Italiano. A gente tem esse jogo amanhã, né? Não. É hoje? O jogo é hoje. Ah, hoje, 1h. É. Pronto, tá aqui. Daqui a pouquinho, papai. Roma contra a Inter de Milão. Se arruma aí, porque é daqui a pouquinho. Vamos apertar aqui em handicap. Lá ele. Como ele falou, né? 1.64 o handicap 0, que é a mesma coisa de empate anula aposta. Vamos colocar aqui nosso stake de R$100, o nosso stake fixo aqui do programa. E tá feita a nossa terceira aposta, a aposta do Marco Tips aqui no nosso Partiu Bateu. E a nossa dica agora no UFC, se prepare, hein? Prepara a sua banca, porque essa é para 1,5 unidade, tá? Como a gente aposta 100 em cada aposta, que é 1 unidade, que a gente dá a dica aqui. Alan, na semana passada, deu dica de 2 unidades, ele apostou 200. Hoje a gente vai apostar 150, porque é para 1,5 unidade essa dica. Então vamos lá. Vamos aqui na Bet Nacional, clicar em MMA aqui no cantinho da tela, ó. Tá aqui o mouse no cantinho, tô mexendo para você ver. MMA, a luvinha aqui. A gente vai agora para as lutas, tá certo? O que é que acontece? O João Vitor, o nosso tipster aqui baiano e que entende muito de UFC, ele falou o seguinte: é para apostar na vitória de Khaos Williams e Movsar Evloev, tá? Desculpa aí o meu russo. Ambos são lutadores de altíssimo nível, é o que ele diz aqui. Já estão há muito tempo no UFC e vão enfrentar estreantes que atuavam em eventos infinitivamente menores. Deve ganhar com certa facilidade devido à disparidade técnica e também à experiência. Olha que fundamentação. E ele falou aqui, aí é duplinha para 1,5 unidade. 1,5 unidade no UFC aqui no programa Partiu Bateu. Então vamos procurar aqui os concorrentes, né, os lutadores. Tem essa aqui, ó, Movsar Evloev, 11h20 da noite, com áudio 1.20, já tá aqui selecionado. E o outro é o Williams, Khaos Williams, 9h20 da noite aqui, ó, odd 1,38. Na soma, a gente vai ter aqui 1,65 de odd e vai meter R$150 para esses dois lutadores vencerem as suas lutas. Um retorno de R$ 247,29. Tá feita a aposta extra. É no UFC, é 1,5 unidade. Nosso Bruce Buffer tá diferente. Toda vez que eu faço isso tem que ir, é um negócio absurdo. Então vamos, calma, respira, vamos de dica. Solta uma, depois solta outra. Onde é que nós vamos? Agora o negócio é sério, porque eu parti bater um programa sério, rapaz. Vamos continuar na Itália. Foca aqui. Vamos continuar na Itália. Mas pra amanhã, tá? Pra amanhã. Porque a gente vai ter um confronto entre Atalanta e Juventus. Opa! Atalanta e Juventus, o que acontece com Atalanta e Juventus? São dois ataques extremamente positivos. Se você olhar aí no campeonato, você vai ver a média de gols feitos, que é alta, mas são dois times que têm duas mães na defesa, né? São duas mães defensivas. A Juventus toma gol do Lecce, a Juventus toma gol da Torino, toma gol da Sampdoria, toma gol do Sassuolo. Eu posso citar 25 times aqui que fizeram gol na Juventus e nem tem 25 times lá no campeonato, pra você ter uma noção. E o Atalanta é sempre aquele jogo maluco. O Atalanta
sai perdendo, vira pra 3-1, do lado tá 3-3, na hora que você vê, você fala, o que é isso? O que tá acontecendo? Então, eu vou de ambas as equipes marcam por causa das duas defesas serem defesas vazadas e os dois ataques serem fortes e tudo que vale o jogo, né, meus amigos? Isso daí é mais uma briga de Champions League aí. Quem ganhar vai se garantir lá. Ainda tem o risco lá do tapetão na Juventus, então tem que ficar de olho nisso daí. Então esse jogo vale muito. A Juventus tem que ganhar todos os jogos agora para não correr esse risco do tapetão, porque senão vai afetar demais a temporada da Juventus, né? Não pegar nenhuma Champions League, uma zona de Champions League, nenhuma Conference, nenhuma Europa League ia ser péssimo, né, para um time desse investimento. Deixa eu te falar uma coisa, A Renan. Juve pode perder 15 pontos ainda e vai fazer de tudo para recuperar isso dentro de campo, né, para não correr esse Exato. Essa entrada, ela, ao meu ver, tem um valor muito forte. A Juventus, ela precisa, como o Marco trouxe aqui, vencer todos os jogos, todos, vencer. Ou seja, ele pode perder todos, mas ele vai precisar atacar muito, porque para vencer você tem que fazer gol. Então, ele só precisa, né, a gente só precisa de um gol da Juventus. Pode tomar 5. E a Atalanta, meu Deus, parece Atalanta e Sassuolo na Itália pode estar em qualquer posição, é um time que faz muitos gols. Tendência de over absurda, entra a temporada, sai a temporada, são dois times que fazem muitos gols, então eu acho que o ambas tem muito valor aí. Tá Então com vamos a aqui, ó. votação aí, Rainer. Atalanta Bergamasca contra a Juventus de Turim. A Atalanta vai te lascar. É horrível. Vamos pro ambos marcam aqui, odd 1,81, tá aqui, ó, campeonato italiano, né, a Série A da Itália. E a gente vai colocar 100zinho aqui na nossa dica extra. A dica do Marco Tips, a dica extra dele, a primeira, viu? Porque o homem preparou duas pra você que tá em casa acompanhando a gente. Tá feita a nossa aposta. Solta aí, papai. Qual é a próxima? Ó. Na Itália também não, né? Não, chega de Itália, por agora acho que a gente já explorou o valor nos jogos da Itália. Eu falei que esse Milan e Lazio aí era um confronto que pra Lazio não vale muita coisa, mas obviamente ela tem que ter essa manutenção aí na vaga de Champions League. Mas o Milan era quem realmente precisava dessa vitória, mas não dá pra confiar no Milan, né? Não dá. Então, aí eu pulei fora desse confronto. Eu e você e eu, temos um compromisso. Juntinho. Hoje, lá em Portugal, vai ter um Benfica e Braga. E se você quiser assistir um jogão, uma aula de futebol, assista. São os dois melhores times pra mim no Campeonato Português. Eu vejo o Braga literalmente, assim, ligeiramente melhor do que o Porto, tá? O Benfica realmente é um time melhor, mas assim, o Braga é uma máquina, tá? Se você pegar o retrospecto do Braga, né, você vai ver que o Braga é máquina. O Braga faz gol em todo mundo, o Ricardo Horta lá mete gol, o Ricardo Horta lá mete gol, o time é uma pica. Só que vai pegar o Benfica e eles têm que brigar por título, né? A briga ali é por título. Existe a possibilidade pro Braga e existe a possibilidade pro Porto. E é um confronto direto. Ou seja, tá 77-71. O Braga pode ir a 74 e aí, meu amigo, embola demais a coisa, né? O Braga vai pra cima, vai se lançar, vai tentar essa vitória. É um jogo que ele não tem nada a perder, porque ele já tá praticamente garantindo essa vaga de Champions League. Então, é ir pra cima, né, pai? Ah, mas é o Benfica. Vai pra cima. Isso vai acontecer o quê? Vai deixar espaço pra sofrer gols também. 2,5 gols nesse jogo. Eu vejo esse jogo 2-1, 2-2, 3-3. Vejo esse jogo, a bola entrando, que é uma delícia. Vai, que beleza. Então vamos lá. Over 2,5. Com a vaselina gostosa, a bola entrando, que é uma que delícia. E ele falando sobre o Braga, ele. né, que tem um ataque muito bom, e uma zaga, Rainan, que não dá Braga. Sabia. Olha, Rainan, rapaz, tá atento, hein? Vamos lá, Precisamos levar 32 programas, né, para o cara acertar antes da piada acontecer. Campeonato Português. Vamos lá para a primeira liga do Campeonato Português, então, porque a briga tá boa, como falou aí o nosso Marco Tips. Braga e Benfica. Benfica jogando em casa contra o Braga, 4h30 da tarde hoje. E ele acredita que vai ter mais de 2,5 gols nessa partida, porque são dois times aí que... Primeiro, o Benfica dispensa apresentação, né? É uma máquina nessa temporada. É um dos times E o que mais Braga vence no mundo hoje. tá arrebentando, brigando pelo título. Então a gente vai fazer aqui a nossa quinta? Sexta. Sexta aposta do Partiu Bateu. Tá feita a nossa aposta. Rapaz, esse final de semana vai ser gostoso, viu? Vai, tomara. Gostoso. Tem jogo de sábado, tem jogo de domingo, então se liga. Tem luta de madrugada, velho. É o dia inteiro de aposta. Pois é.
Programa Partiu Bateu é esse, entretenimento puro. Tem diversas maluquices nossas no nosso YouTube aí. É só você fazer uma varredura e acompanhar a gente no nosso Instagram, porque vira e mexe aqui. Eu não sei nem como é que eu fico olhando, eu fico assistindo depois, rapaz. Eu falei, meu Deus, eu fiz isso. Essas partes eu pulo, velho. É, tem que pular porque não dá não, pô. E vem cá, você também quer colocar dinheiro no bolso, quer forrar junto com a gente, é muito fácil, né, Rani? Pois é, para não ficar de fora das nossas dicas, é só apontar seu celular pro QR Code que aparece aqui no canto, é muito fácil, é muito fácil. Ou então, no link que tá na descrição desse vídeo e você vai poder colar junto com a gente. Por R$1 você já consegue fazer o depósito. Até porque é o seguinte, só ganha quem joga, papai.